Boa noite. A partir do artigo produzido por Zenacleide Costa, A evolução do justnaturalismo e sua relação com o direito positivo, os componentes do grupo Alice, Breno, Lean, Laura, Jandir e Larissa, e eu, Cananda, iremos esboçar algumas ideias a respeito desse trabalho. Então, o direito positivo é aquele cujo intuito é buscar o equilíbrio social, baseado na norma, na lei escrita, positivada. Já o direito natural, ou justnaturalismo, não está exposto em nenhuma sociedade. Nasce de forma espontânea junto com o indivíduo e tem evoluções de acordo com o decorrer do tempo. Advindo de uma pegada mística e fundamentada na vontade divina, atualmente seus pilares são apoiados sobre moral e ética. O justnaturalismo é fundamentado na justiça, tendo por base não um conjunto de leis, mas sim um conjunto de noções ditadas pela vontade divina ou pela razão, não sendo necessariamente preciso que esteja impresso esse conjunto de noções em algum ordenamento jurídico. Por isso, uma das principais críticas destinadas ao justnaturalismo é sua dificuldade de aplicabilidade, dada sua imaterialidade, já que não é lei. Por exemplo, um direito natural bastante conhecido é a oração "todos são inocentes até prova em contrário". Sendo essa a base da ciência social, mesmo não estando inscrita em lei, é suficiente ser conhecido e aceito por todos os indivíduos. Ou seja, o direito natural corresponde a princípios ligados à moralidade universal da natureza humana, sendo assim um direito puro, sem interesses particulares na sua criação e aplicação. Nesse viés, uma diferença notável que pode-se inferir é que o direito natural, inerente ao ser humano, não precisa de fato de um legislador para que condutas sejam seguidas e efetivadas. Mas caso existisse, acredito que esse legislador seria o próprio Estado. Não obstante, algumas das diretrizes do direito positivo advêm do direito natural. Conclui-se que, mesmo não tendo força de lei, o justnaturalismo influencia e formaliza algumas leis do nosso arcabouço jurídico, dentre esses e outros assuntos dessa mesma temática que discutiremos a seguir. Dando continuidade à nossa discussão, eu gostaria de relacionar o direito positivo e o direito natural, em que, apesar dos dois terem características diferentes, hoje existe uma mescla, porque o direito positivo do Estado ele entra como base em questões que os seres humanos pensam. É um direito que foi construído ao longo dos séculos. Para contextualizar, basicamente existiu uma evolução histórica e antes de qualquer lei existiam os costumes que costumavam organizar a sociedade. Não existiam leis escritas, mas alguém tinha que tomar a decisão dos problemas gerados. E naquela época seria a pessoa mais antiga da sociedade ou o líder religioso, e as decisões se pautavam em costumes locais. Vou usar de exemplo um cordeiro que nasceu, tinha uma mãe de um proprietário e o pai era do outro proprietário daquele mesmo local. O líder religioso iria decidir com quem ficaria o primogênito. Se baseava no direito natural, que é um ideal de justiça, de bons costumes, de questões morais comuns, tal forma que só funcionava devido à quantidade de pessoas, por ser uma população pequena, por ser um povo. E com o crescimento das cidades, com a urbanização, o sistema teve que mudar e teve que formalizar com o ideal dos legisladores. O direito positivo ele vai ser mais fácil de ser seguido que o direito natural, pois quando alguém descumpre o que está escrito, vê-se que efetivamente ocorreu ilegalidade. Já no direito natural, as questões eram vigentes e não tinha muitas respostas. Por exemplo, matar um homem para o direito natural não é permitido de forma alguma, mas para o direito positivo é permitido, por exemplo, se ele invadir minha propriedade. Então, para distinguir, o direito positivo ele foi criado pelos homens e ele difere o que é certo e o que não é. Vai se originar da vontade do legislador com tempo e local determinado, em que as regras vão funcionar para aquele determinado local. A exemplo, a legislação brasileira. E o direito natural, ele é natural ao ser humano, ele nasce conosco, vai ser universal e vai ser imutável.
Eu sei que não pode matar, todos sabem. Ele vai ser baseado numa ideia de justiça. Não passou a ser aplicado o direito natural porque ele se pautava baseado em que Deus quer. Mas quem sabe o que Deus quer? Há juízo de valor bom ou ruim. Há exemplo de Kelsen, que entende que a lei tem que ser aplicada independente de outros fatores. Uma segurança jurídica, pois o que é justo para um não é para outro. É justamente na Idade Moderna, com a escola de Grotius, que o direito natural ele vai se desprender da concepção teológica medieval e vai se basear na razão humana. Grotius vai defender a remoção dos ideais teológicos da concepção de direito, alegando que a teologia para a explicação dos preceitos jurídicos é aceita e utilizada apenas por parte da humanidade, não apresentando aquele aspecto de generalidade inerente à concepção de direito natural. Entretanto, a razão humana é universal. Ela é inerente a todos os seres humanos, uma vez que o que difere o ser humano dos demais animais é justamente a capacidade de desenvolver e utilizar o pensamento racional. Logo, ao invés de usar a teologia, a razão deve ser utilizada como única fonte do direito natural. Então, nesse sentido, a utilização de qualquer outra fonte que não fosse razão ia resultar em um equívoco. Seguindo esse raciocínio, o Ryle ele afirma: se Deus não existisse, ainda assim a justiça existiria, e existiria em função da razão, uma vez que o homem é um ser social que inexoravelmente vai utilizar da razão para chegar a um consenso. No contratualismo de Grotius, apenas o direito positivo é decorrente de um contrato, e o direito natural é uma mera expressão da moral da sociedade. E no contrato de Locke, os indivíduos eles são dotados de plena liberdade para usufruir de seus direitos. E isso é no estado de natureza. E o único papel do Estado, ou o principal papel do Estado, seria garantir o exercício desses direitos por parte dos cidadãos, como a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. Continuando o debate a respeito do justnaturalismo, gostaria de propor o diálogo sobre como o mesmo se fez presente no período que conhecemos como Antiguidade Oriental. Para entendermos do que se trata, é importante lembrar que as civilizações humanas ao redor do globo foram se organizando de modo multifacetado, sendo possível que, em um mesmo período histórico, existissem sociedades bem distintas umas das outras. Para exemplificar, no período que conhecemos como Idade Média, enquanto na Europa o aprendizado da medicina era dificultado pelos estigmas que se tinha sobre o corpo humano e pesquisa científica, em países árabes no Oriente o estudo prosperava e o saber era incentivado. Assim, podemos entender que, dependendo da região que se está estudando, as perspectivas mudam e, sem dúvida, a forma como o direito se estrutura. Bom, focando então o nosso estudo nas sociedades orientais, em específico as do Oriente Médio, aquela região que abarca o norte da África e também partes da Ásia, percebemos que a mesma tinha forte influência do justnaturalismo. É válido ressaltar como o forte misticismo e a temática religiosa se entrelaçavam com o campo das leis, sendo muitas vezes essas subordinadas ao entendimento de religiosos. A presença de sociedades teocráticas, em que frequentemente o líder era tanto detentor do poder administrativo quanto do religioso, fazia com que houvessem pouquíssimos questionamentos das decisões do soberano, pois afinal se tratava de um deus, como no caso da sociedade egípcia e seus faraós, ou de um representante enviado dos céus, como no caso do povo hebreu e seus líderes, Moisés, Josué, entre outros. Quando vemos de maneira crítica esse assunto, percebemos que infelizmente esse modo de pensar legitimava a exploração da população por uma parcela privilegiada, considerada superior no status quo e na relação com as divindades. Um bom exemplo para compreender está na legislação do povo hebreu, em específico os 10 mandamentos. Essas regras de conduta norteadoras eram praticadas sem questionamento, e a visão do direito da lei era tida como um acordo entre Javé e seu povo. Diferente do que pensamos atualmente, de que a lei é um acordo entre os homens para facilitar o convívio em sociedade, uma relação horizontal entre iguais podendo ser reformulada, para um oriental da época, a lei era seu acordo com o Criador. Uma relação vertical que devia apenas ser aceita e praticada sem questionar,
bem como do líder que a transmitisse. Com isso, a ideia de leis naturais, inerentes a todos os humanos, criadas por Deus e implantadas através de seus líderes ou de representantes divinos na Terra, foi amplamente difundida, fortalecendo o justnaturalismo no período. Com isso em mente, podemos concluir que, embora o direito natural tenha sido de fundamental importância para a fundamentação da moral, da ética e do direito primário humano, ele passou a perder força e importância conforme sua contraparte religiosa deixou de ser tão impactante na sociedade. Ainda hoje, o direito natural é muito utilizado, embora mais em conjunção com o direito positivo, uma vez que ele representa a essência natural do que o ser humano pode vir a querer, tal como felicidade, segurança, vida e etc. Dito isso, encerro a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até a próxima.